Irmãos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus num texto inicial. Vou ler um texto inicial lá em Oséias capítulo 6. Um texto para o início da mensagem. Oséias capítulo de número 6. Oséias capítulo de número 6. Nesse próximo ano, amanhã entramos em janeiro. No mês de janeiro, nossos seminaristas Duda e Maicon estarão indo para Patrocínio, Minas Gerais, passar um mês. Vão passar um mês lá estudando, se aperfeiçoando na área teológica. Oremos por ele, para que Deus abençoe o Maicon, Deus abençoe o Duda. Um mês lá, né? A Kézia agradeceu a Deus, um mês longe do Duda, que maravilha, né? Não, né, Kézia? Não, né? Podia ser 2, né? Ah, entendi. Né? Então um mês só, vai ser um mês só, né? O Maicon também um mês lá, né? Sendo abençoados em Patrocínio. A Anne também está agradecendo a Deus por um mês estar longe dele, né? Vai ser bênção, brincadeira essa parte, mas será bênção em nome de Jesus esse período lá em Patrocínio. Vamos estar estudando no IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lene, se aperfeiçoando na área teológica. Voltar lá de um mês, após um mês, conhecendo mais da palavra. Oséias capítulo 6. Eu vou ler os versos iniciais. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva. A sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Eu quero destacar a palavra vinde e tornemos para o Senhor. O contexto deste texto eu já ministrei em uma outra oportunidade. Basta olhar no YouTube, nas redes sociais, eu mostro o que estava acontecendo aqui no texto. Mas eu leio para o início da pregação. Falaremos hoje sobre o tema do ano de 2022, ano da reaproximação. Ano da aproximação ou ano da reaproximação. É este tema, é este lema que nós queremos trabalhar no ano de 2022. Que 2022 seja para você e para mim um ano da reaproximação, um ano da aproximação. Porque aproximação e reaproximação, que muitos já se aproximaram, mas se distanciaram, precisam reaproximar. Os que já estão firmes precisam continuar aproximando, conhecendo, buscando cada vez mais a Deus. Do que ou de quem nós precisamos caminhar neste próximo ano, nesta grande reaproximação? É lógico que no ano da reaproximação não poderia faltar, em primeiro lugar, não poderia ser outra coisa a não ser aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus. Nós queremos aproximar de Deus. Aproximar-se de Deus. Quantas pessoas distanciaram de Deus? Quantas pessoas se afastaram de Deus? Quantas pessoas estão longe de Deus? E elas estão sendo convidadas para este ato de aproximar, este ato de ir em direção a Deus. Eu gosto muito desta foto, desta imagem aqui que eu tenho no telão, uma imagem que eu uso bastante. Há uma pessoa caminhando numa estrada. Se reparar bem, nesta estrada, ela está caminhando sobre a Bíblia, ela está firmada na Bíblia, e lá na frente há uma cruz simbolizando o Senhor Jesus. Na estrada da vida, na trajetória da vida, eu preciso seguir as orientações bíblicas, eu preciso me voltar para a palavra, e ao me voltar para a palavra,
eu vou caminhar em direção ao Senhor. As pessoas precisam se aproximar de Deus. Se nós queremos um ano abençoado, se nós queremos um ano diferenciado, um ano totalmente cheio da graça, da bênção, do poder, do direcionamento, que coisas grandes venham a acontecer, que nossos sonhos sejam concretizados, como eu falei na abertura do culto, que nossos sonhos sejam concretizados, aquilo que estamos visualizando. Então eu preciso buscar a Deus, eu preciso ir a Deus, eu preciso estar na presença de Deus, buscar ao Senhor. E alguns textos da Bíblia que fala de buscar a Deus, que eu queria compartilhar com meu irmão, minha irmã, aqui nesta noite. Colocar no telão alguns versículos bíblicos, que vai nos ensinar sobre este ato de buscar ao Senhor. Como que você está com Deus? Como está a sua comunhão com Deus? Como que está a sua vida com Deus? A sua intimidade com o Senhor está bem? Você tem o mesmo fervor hoje do dia em que você se converteu, do dia em que você conheceu a Cristo, no dia em que Ele bateu a porta do seu coração, no dia em que você começou a sentir a presença de Deus? Será que este mesmo fervor acontece ainda hoje? Ele continua nos dias atuais? Quantas pessoas que no dia da conversão foi aquele momento extraordinário, poderoso, glorioso, e certamente o foi para todos nós, mas na caminhada foram acontecendo tantas coisas, tantas lutas, tantas dificuldades, tantas barreiras, tantos problemas, e elas começaram a se esfriar na fé, elas começaram a deixar o Senhor de lado. Olhemos para a Bíblia nos ensina sobre Saul. Os irmãos conhecem a história de Saul? Saul fora o primeiro rei de Israel, e a Bíblia fala de Saul algo extraordinário. No dia que ele foi escolhido rei, ele chegou a profetizar, ele estava cheio do Espírito Santo, tomado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo possuiu. Ele andava no meio dos profetas, com os profetas. Mas você pega o início de Saul, extraordinário, glorioso, fantástico, fenomenal. Aí você pega o final de Saul. Qual foi o final da vida de Saul? Foi um homem que cometeu suicídio, que se lançou sobre a espada, com medo de ser morto pelos inimigos. Ele pega a espada, ele se lança sobre a espada, cometeu suicídio. E você pergunta, como é que pode um homem começar cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, terminar dando cabo da vida, terminar suicidando? Pega a história dele, estude a história de Saul. O que ele fez? Ele deixou Deus de lado, ele abandonou o Senhor, ele não se importava mais com o Senhor. Ele ia para as batalhas achando que a sua força haveria de lhe garantir vitórias, que a sua determinação lhe daria sucesso, que a sua audácia garantiria a vitória na batalha. E há um momento na Bíblia que ele diz que Saul, ele desistiu de trazer a presença de Deus. Ele desiste da arca do Senhor, a arca simbolizava a presença de Deus. E Saul precisava buscar ao Senhor, e ele não busca o Senhor. Mas nós precisamos, amados, reaproximar de Deus. Eu não sei como está a sua vida, eu repito, como você, quando se converteu, se é a mesma coisa hoje. Certa feita,
um jovem havia se convertido, ele estava todo empolgado, todo alegre, todo cheio de unção, cheio de graça, ele cheio de vida, ele cantava, ele louvava, ele dava amém, aleluia, glória a Deus. E um mais tradicional chegou perto e disse assim, logo, logo ele fica normal igual a gente. Basta passar uns meses, já fica igual a gente. Apático, indiferente, frio, já fica normal. O normal não é ficar, como aquele homem dizia, o normal é continuar no fogo do Espírito Santo. E veja alguns versículos bíblicos. Isaías 55, verso 6. O que diz Isaías 55, verso 6? Buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto está perto. Note neste versículo algo importante. Veja o destaque do versículo. As palavras, enquanto, ela se repete. Ela se repete. E a repetição, no linguajar bíblico, é para dar uma ênfase a uma grande verdade. Uma ênfase a uma grande verdade. Buscai enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Ele pode ser encontrado, ele está perto. E se eu não aproveito a oportunidade, e se eu não aproveito o momento, pode ser que amanhã será tarde demais. Então eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso me aproximar do Senhor, eu preciso estar diante de Deus, enquanto eu posso achá-lo, enquanto Ele está perto. Voltando ao caso de Saul, a Bíblia diz no final da vida de Saul, ele tentou buscar a Deus, mas Deus não lhe respondia mais. Deus se silenciou para com Saul, e Deus não respondia pelas formas que Deus respondia no passado, nem por sonho, urim, tumim, as formas que Deus falava com os seus profetas, seus servos, sonhos, revelações, e Deus não fala mais com Saul. Por quê? Porque ele deixou de buscar a Deus. Enquanto, é um aviso, não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje. A Bíblia diz, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração como foram no passado. Quantos nós conhecemos, quantas pessoas nós conhecemos, que estão com o coração duro, coração empedernido, que abandonaram o Senhor, que deixaram o Senhor, elas precisam voltar a buscar a Deus. A Bíblia diz ainda no Salmo 27, verso 8, ao meu coração me ocorre, o que me ocorre no meu coração, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Veja que o nosso coração que é enganoso, o nosso coração que é falho, ele manda buscar o quê? O salmista está dizendo, no Salmo 27, verso 8, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscai a minha pessoa, busque o seu eu, o seu prazer, o seu deleite, busque satisfazer a si mesmo, busque viver a sua própria vida. O meu coração me inclina para isto. Mas o salmista, ele repreende o desejo do seu coração, dizendo, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Eu não quero buscar as minhas coisas, eu quero buscar as coisas do Senhor. Eu quero estar continuamente na presença do Senhor. Eu quero me voltar para Ti. Eu não quero estar buscando coisas minhas, prazerosas minhas, mas eu quero ter o prazer, ó Deus, na Tua presença. Quantas pessoas você conversa? Você vai dialogar com este, com aquele, com aquele outro, ele vai dizer só sobre as suas coisas, as suas conquistas. Já contei aqui há um tempo atrás um filme que marcou a minha vida. Eu estava assistindo um filme. Nos momentos que eu assisti esse filme,
e 2 crianças foram adotadas por um fazendeiro. E o fazendeiro leva as crianças para a fazenda, 2 crianças pequenas. E ele diz para as crianças: olha, vocês agora estão protegidas. Vou cuidar bem de vocês. Olhem para a direita, olhem para a esquerda. Tudo que vocês conseguirem enxergar, tudo que vocês estão vendo, me pertence. Tudo isso é meu. Já estive num lugar assim, você olhava para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Tudo que seus olhos conseguiam enxergar era de uma pessoa apenas. E no filme esse homem dizia: tudo que você está enxergando, para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, tudo isso é meu. O que marcou minha vida, que chamou a atenção no filme, a criança, ela disse assim para aquele fazendeiro, uma das crianças: eu ainda vejo os céus lhe pertencem também. Essa frase me marcou. Não era um filme cristão, não era um filme evangélico, mas trouxe uma lição: os céus lhe pertencem. Tem gente que tem muitas propriedades, muitas posses, mas não tem o céu, não tem a certeza do lar eterno, não tem a certeza da morada eterna. O coração ocorre buscar as minhas coisas. Eu vou buscar o quê? As coisas de Deus. Eu vou me voltar para Deus. 2 Crônicas 15:2. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa. Asa era um rei. E todo Judá e Benjamim: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele os deixará achar. Porém, se vos deixardes, se o buscardes, deixará achar. Perdão. Porém, se o deixardes, vos deixará. Este texto eu queria que você marcasse na sua Bíblia, 2 Crônicas 15:2. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, maravilha. Mas se o deixardes, Ele deixa. Aí eu já busquei a Deus lá no ano de 1532. Eu busquei a Deus em janeiro de 2021. Mas no mês de fevereiro eu deixei Deus de lado. No mês de março, no mês de agosto, setembro, novembro, eu não busco mais a Deus. E veja que a Bíblia está dizendo que o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Ah, Deus está comigo. Não, se você não está com Ele, Ele não está contigo. Na quarta-feira, fui surpreendido com uma irmã muito preciosa aqui na quarta-feira. Uma senhora, já de uma certa idade, que é membro da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E após o culto eu desci para cumprimentá-la. Ela disse: pastor, eu quero dar uma palavra para o Senhor. Eu disse: pois não, minha irmã. Ela falou do culto, que amou o culto, a mensagem, Deus falou o coração, foi um presente para o coração dela, a pregação da quarta. Eu quero dizer algo para o senhor, pastor: o senhor continue pregando o que Deus manda o senhor pregar, e não tenha medo, porque o tempo está curto. O tempo está curto, ou seja, ela referia-se a Jesus estar voltando, dizendo que não há mais tempo para passar a mão na cabeça. Não há mais tempo para começar aquela água com açúcar, né? Aquele arroz com feijão, aquele mingauzinho cristão, né? Mas dizer a verdade, dou a quem doer. Ela dizia: fale sempre a palavra do Senhor, que Deus é contigo. Foi louvado seja Deus, amém, minha irmã, eu recebo. Porque aqui está dizendo: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se a pessoa deixa Deus de lado, Deus não está com ela. A Bíblia fala de Sansão. Sansão brincou com o pecado. E ao brincar com o pecado, achava que Deus continuava com ele. E ele vai na sua força, achando que vai ter solução, achando que vai dar certo, mas Deus não estava mais com ele.
E a Bíblia diz algo terrível. A Bíblia diz algo trágico. A Bíblia diz algo perturbador. A Bíblia diz algo. Ficamos a pensar que o Espírito o havia deixado e ele ainda não sabia que o Espírito, que Deus o havia deixado. Tem muita gente que não sabe ainda que Deus o deixou. Tem muita gente que não sabe ainda que Deus já o abandonou, que Deus não está presente. As coisas estão acontecendo porque tem que acontecer, mas Deus não está presente. E a pessoa não sente mais a ausência de Deus. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Este enquanto se pode achar, enquanto pode invocar, enquanto você está com Deus, Ele está com você. Se você amanhã deixar Deus, pelas intempéries da vida, pelas dificuldades da vida, o Senhor te deixa. Ah, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus é onipresente, está presente em todo lugar, é verdade, Ele está em todo lugar. Mas Ele pode não estar contigo. Ele pode não fazer parte da sua vida. Ele só está com você se você estiver com Ele. É uma troca. Eu te rendo, te entrego a Deus o meu coração. Deus fala, então eu estou contigo. Deus, estou te deixando. Deus fala, também te deixo. Leia a Bíblia, leia o Velho Testamento. Pessoas abandonavam a Deus e iam adorar imagens, adorar os seus ídolos. Aí vinha o aperto, vinha a dificuldade, iam buscar a Deus. Deus dizia assim, vai buscar seus ídolos, vai orar para eles que te ajudem, eu não vou ajudar mais. Então vamos dizer para o povo, para a juventude, para os adolescentes, para as crianças, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se você deixar Deus, Deus te deixa. Então é hora de aproximar, reaproximar da presença de Deus. Voltar a sentir a presença de Deus. Tem muitos que caíram, infelizmente, amados irmãos, muitos caíram hoje no automático. Estão vivendo o automático. Esquecem, fazem por fazer, não buscam mais a Deus. Por isso não sabem, porque a vida vai de mal a pior. As coisas vão indo de mal a pior. Ao meu coração me ocorre o quê? Buscar a minha presença. Lembra aquela frase? O que importa é eu ser feliz. Não importa você ser feliz. O que importa é buscar a Deus. Estar na presença de Deus. Muita gente está dizendo, olha, eu agradeço por tal coisa ter acontecido na minha vida. Perdão. Agradeço por tal coisa ter acontecido na minha vida. Eu ganhei tal coisa porque eu ganhei tal coisa e foi Deus que me deu. Não é Deus. Tem muitas coisas que as pessoas ganharam, que foi o diabo que deu, não foi Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Agradeço a Deus por essa mulher que Ele me deu. Mas essa mulher foi Deus que te deu ou foi o diabo? Pastor, isso é muito forte. Se a mulher é fruto de um adultério, não foi Deus que deu. Foi o diabo. Não foi Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Agradeça a Deus pelo homem que Deus me deu, diz a mulher. Mas o homem era casado e deixou a esposa e se uniu, adulterou. Não foi Deus que deu, foi o diabo. Deus não tem nada a ver com isso. Precisamos colocar pingos nos is. O que é de Deus, o que não é de Deus, não é de Deus. Agradeça a Deus por esse carro que Ele me deu. Se foi furtado, foi roubado, não foi Deus, foi o diabo. Roubou, furtou, fruto de atos ilícitos, fruto de venda de cocaína, de drogas. Não é Deus que deu, é o diabo. É o diabo. Então nós precisamos saber que o Senhor está conosco enquanto nós estamos com Ele.
Neste ano da reaproximação, reaproxime-se de Deus. Caminhe na presença de Deus. Sabe uma coisa maravilhosa? O pastor Ala disse na abertura, ou a Kézia disse na abertura, um dos dois falaram aqui, que as misericórdias do Senhor, foi a Kézia, né, no louvor, são a causa de não sermos consumidos. Porque quando nós acordamos, pastor Alan, Deus está nos dando mais um dia para acertarmos a vida com Ele. Quando Deus dá mais um ano, reverendo, Deus está nos dando mais um dia para acertarmos a vida com Ele, para caminharmos na presença dEle. Que o ano de 2022 você seja conhecido pela sua intimidade com Deus, pela sua reaproximação de Deus. E veja que eu não estou falando de bênçãos, que tem muita gente que quer bênção, mas não quer Deus. Uma pessoa teve a audácia, a ousadia de falar na minha cara, eu não vou mais na igreja, porque eu fui na igreja vários dias, ouvi várias pregações, e Deus não me deu a casa que eu queria, então não quero saber de Deus nem de igreja. Ele queria uma casa, quer casa, vai trabalhar, vagabundo. Né? Segredo da prosperidade, acorda cedo, vai trabalhar. Deus me dá uma casa. Joga uma casa na cabeça do miserável. Né? Não quer mais Deus, que Deus não deu casa. Ele queria casa, não queria Deus. Aquele homem pobre que dizia, Senhor, me dá um carro, que eu tiver um carro novo, eu vou louvar o Senhor, eu vou para a igreja, dar carona para um monte de gente que vai a pé. E Deus deu para ele um carro novo. Ele nunca mais foi na igreja. Ia para as praias, para as fazendas, e não ia mais na igreja. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Você está com Deus, Ele está com você. Se você não está com Ele, Ele não está contigo. Irmãos, quais são, ou como devo buscar a Deus? Como devo buscar a Deus? A Bíblia diz, devo buscar a Deus com fé, me aproximar de Deus com fé. Olha o que a palavra de Deus diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Eu preciso buscar a Deus com fé, eu preciso crer que Ele existe. Então você dobrou o joelho, está falando com Deus, Deus, eu creio na tua existência, eu creio que tu és real, eu estou te buscando agora e creio que o Senhor torna galardoador. Galardoador quer dizer abençoador daqueles que o buscam. Eu estou te buscando porque eu creio que tu és real, tu não és um imaginário. Tu não és como muitos apedeutas lá fora dizem, tu não és o cara lá de cima, tu és o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és o Deus reverenciado, tu és o Deus adorado, tu és o Deus santo, tu és o Deus puro. Tu não és qualquer um, tu és Deus. Eu estou falando contigo. E a Bíblia diz em Hebreus 10 que o Senhor, em Jesus Cristo, abriu o caminho, o acesso a Deus, para que eu possa, por meio de Jesus, João 14,6, o caminho, a verdade e a vida, por meio de Cristo, buscar a Deus. Por meio de Cristo, me reaproximar de Deus, por meio de Cristo, me aproximar do Senhor. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, priorize Deus na sua vida, você que me assiste. Priorize Deus na sua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. É Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, pastor Ala, é Deus. Em terceiro lugar, irmão Elton, é Deus. Em quarto lugar, irmão Maurício, é Deus. Lá da mãezinha querida aí do lado. É Deus, querida irmã Justina, Deus abençoe. É buscar a Deus. É Deus, Natan, é Deus. Em primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, é Deus. Aproximar de Deus. Muitos estão distantes de Deus. Muitas igrejas estão sem Deus. Muitos ministérios estão sem Deus. Muitos músicos estão sem Deus. Muitas vidas estão sem Deus. Estão vazios.
estão indo na força humana, na capacidade humana, no intelecto humano, na força humana, no poder humano, no automático, e não sente mais a vibração do poder de Deus, do Espírito Santo. Como buscar a Deus? Eu preciso crer, Ele é real. Eu estou falando com Deus, eu estou conversando com o Senhor, Ele está ouvindo a minha voz. Mas como buscar a Deus? Eu já aprendi que eu tenho que buscar com fé, mas eu também aprendo que eu tenho que buscar a Deus de todo o coração. Porque a Bíblia Sagrada diz, o texto de Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. O meu coração, na totalidade dele, tem que estar voltado para Deus. Deus, eu estou te buscando de todo o meu coração. É o coração envolvido, é a alma envolvida, é o meu ser envolvido. Eu lembro de uma criança, quando eu era evangelista, eu me formei em Patrocínio, fiz 3 anos de curso teológico em Patrocínio, antes de ser bacharel em teologia, eu era evangelista. Eu pregava numa igreja, e uma criança me procurou após o culto, dizendo assim, pastor, me chamou de pastor, eu tenho 2 sonhos. Eu disse, quais são os sonhos, minha filha? Ela disse, primeiro sonho, tem 2 sonhos, um dos sonhos já foi realizado. Qual era? Era entrar de daminha no casamento da minha irmã casou, eu fui daminha de honra. E o segundo sonho qual é? Ela me disse, 8 anos de idade, o segundo sonho é ver Jesus como estou te vendo. Uma criança de 8 anos, não era sonho de ter um iPhone, naquela época também acho que nem tinha iPhone, né? Não era um sonho de ter um iPhone, de ter um computador novo, de ter um teclado novo, de ter um carro, uma roupa. É ver Jesus como estava me vendo. Ela tinha sede de Jesus, ela tinha sede do Senhor, ela buscava o Senhor de todo o seu coração. Quando você coloca o coração, a coisa é diferente. Quando você projeta algo e trabalha para conquistar algo, e você almeja aquilo, só vê aquilo, só quer aquilo, e você trabalha para conquistar, para adquirir aquela coisa que você quer, aquela casa ou carro, sei lá o que for, você põe um coração, você trabalha, você esforça, você acorda de madrugada, você vai à luta, você soa a sua camisa, você não cansa, não se fatiga, não se esmorece, você vai porque você quer, o coração está naquilo. E se estiver em Deus, vai ser diferente. Coração em Deus. Como eu tenho que buscar a Deus de todo o meu coração. Não aceite menos. Com fé, de todo o coração. Tem que buscar a Deus quando? Sempre. A Bíblia, a palavra do Senhor nos diz, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Veja, irmãos, tem que buscar a Deus sempre. Não é na Páscoa, não é no Natal, não é na virada de ano, mas é sempre. Outro filme que eu estava assistindo, chegou um jantar e um dos convidados foi chamado para fazer a oração do jantar. A oração dele foi assim, Senhor, quanto tempo nós não nos falamos? E agradeceu pela comida e disse, até qualquer dia desses. Usou essas palavras na oração, quanto tempo nós não nos falamos, e terminou até qualquer dia desses. Tem muitos de nós aqui, se formos orar, podemos orar assim, quantas vezes, quanto tempo nós não nos falamos? Quanto tempo nós não conversamos? Porque às vezes nossa oração é uma murmuração, é um choramingueiro, é uma reclamação, mas não é uma oração. E terminamos até qualquer dia desse, porque eu vou continuar reclamando. Buscai perpetuamente a sua presença. Não é buscar a Deus no domingo, não é buscar a Deus apenas na quarta, mas buscar a Deus, a presença do Senhor perpetuamente na nossa vida. Não é buscar a Deus quando o calo aperta, quando o sapato aperta. Estou com uma dificuldade tão grande, acho que eu vou na igreja hoje buscar a Deus.
Aí resolve o problema, não busca mais. Buscai a Deus sempre. Então nós estamos vendo aqui como devo buscar a Deus com fé, de todo o coração, sempre. E quais são as benesses daquele que busca a Deus? Quais são os benefícios? A bênção, a benesse, a benefício? Sim, há. Primeiro, irá encontrá-lo. A Bíblia diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Olha lá, ele deixará achar-se por ti. Se o buscares, volta ao início do versículo, conhece o Deus de teu pai, o serve de coração íntegro, alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos o coração e penetra o meu pensamento. Se Ele penetra o meu pensamento, eu preciso buscar a Deus de maneira voluntária. Se Ele penetra os meus pensamentos, se Ele esquadrinha todos o meu coração, eu preciso servir a Deus de coração íntegro. Integridade no coração, alma voluntária no buscar, buscando de coração. Ele sabe quando alguém está buscando o coração, e quando alguém está buscando o coração, Ele se deixará achar. Outro texto para entender melhor isto: por isso vos digo, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11:9. Buscai e achareis. Se você busca o Senhor, você vai encontrá-lo. Ele não vai esconder de você. Deus não brinca de esconde-esconde. O pecador que brinca de esconde-esconde, Adão pecou, ele se escondeu atrás de uma árvore. Eva peca, esconde atrás de uma árvore. Deus não brinca de esconde-esconde como criança. Mas se você busca a Deus, você vai encontrá-lo. Então a primeira bênção é encontrar, a segunda, haverá cura. A Bíblia diz no texto-chave, 2 Crônicas 7,14: se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter os seus maus caminhos, então eu estou buscando ao Senhor de coração íntegro, alma voluntária, buscando, convertendo ao Senhor, voltando, me aproximando. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se a pessoa começar a buscar a Deus, haverá cura. Cura dos traumas, das feridas emocionais, cura das depressões, das doenças psicossomáticas, das doenças físicas. Deus tem poder para curar. Eu preciso buscá-la em nome de Jesus. Ele fortalece os nossos ossos. O pecado enfraquece os ossos. Deus fortalece os ossos. Então tem cura quando buscamos a Deus. Mas quando eu busco a Deus, além de encontrá-lo, além da cura que eu recebo, também haverá vida. A Bíblia diz assim, olha o que diz a palavra do Senhor: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Amós 5,4. A vida. Tantas pessoas estão mortas, espiritualmente falando, cadáveres ambulantes. Deus, quando alguém o busca, Ele dá vida, Deus ministra a vida, e a pessoa começa a viver. Buscai-me e vivei. Eu não posso viver longe da presença do Senhor. Veja as benesses: eu o encontro, Ele me cura, eu passo a viver. A vida em mim, cura, e o encontro com Deus, porque eu estou buscando. Ano da reaproximação, ano da aproximação, estar na presença de Deus. Apocalipse ele diz, 3:20, se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. O texto completo diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo. Então o Senhor está batendo, eu preciso ouvir a sua voz, eu preciso abrir a porta para que ele possa entrar. O Senhor quer ser encontrado por ti e por mim. O Senhor quer me dar vida e a ti dar vida. O Senhor quer curar minhas feridas e as tuas feridas. O Senhor quer nos sarar, em nome de Jesus. Então a primeira coisa, eu preciso me aproximar de Deus. Em segundo lugar, amados, eu preciso aproximar das pessoas, aproximar-se das pessoas. Não adianta só aproximar de Deus, precisa me aproximar das pessoas. O Senhor deu 2 grandes mandamentos: amar o Senhor de todo o coração e o próximo. Então eu preciso amar o próximo, me aproximar dele. O mundo viveu e vive uma grande solidão. Esta tempestade, Covid, essa praga, gerou solidão nas pessoas. E as pessoas se distanciaram, não podendo mais dar um aperto de mão, não podendo mais dar um abraço. As pessoas ficaram sozinhas, na solidão. Eu gostava de terminar o culto, eu ia à porta, cumprimentar as pessoas. Não posso, devido ao Covid. Tenha cuidado para com você, proteger tua vida. Mas o distanciamento gerou solidão. Mas o ano de 2022 é o ano da reaproximação das pessoas. Mas nós não podemos querer aproximar das pessoas apenas no momento da morte, dizendo no momento da morte: olha, eu queria estar do seu lado, aqui estou para te sepultar, eu queria me alegrar contigo, eu queria dizer algo para você. Eu já fiz centenas e centenas e centenas de velórios. Eu gosto de pregar em velório. 2 momentos que eu gosto de pregar: casamento e velório. Casamento, eu quase peço para o noivo dar licença, fazer um apelo para as pessoas virem à frente e citar Jesus. E no velório eu quase peço para tirar o defunto, para fazer o apelo também, para as pessoas aceitarem a Cristo. Eu gosto de pregar em velório. Se você morrer, me chama para pregar. Mas se você não pode chamar porque está morto, deixa um testamento, quer que o pastor Edinaldo pregue. Eu prometo pregar 1 hora. No velório tivemos quando a igreja era lá embaixo. Eu estava pregando, após a mensagem, o irmão disse assim para mim: pastor, o senhor não acha que demorou muito na pregação? Eu falei: não, eu acho que foi curto. Você vai passar a noite inteira no velório aqui contando piada, não podia gastar um tempo pregando mais? Ah, é verdade, não tinha pensado desse lado. Então, podia ter dormido sem essa. Mas vai na benção, irmão. Mas aproximar das pessoas, não na hora do velório. E no velório eu vejo gente dizendo assim: ah, eu queria ter te abraçado mais, eu queria ter te beijado. A mulher diz para o marido para a mulher: ah, pai, eu queria ter dito para ti, meu pai, o filho sepultando o pai, o quanto eu te amava, meu pai. O pai que sepulta o filho, que diz: meu filho, eu queria ter te abraçado, mas agora não adianta mais. Estava num velório no sul de Minas, tinha morrido uma senhora, e o homem estava ali inconsolável. Ele dizia: me leva junto, eu quero ir junto com você, eu quero ir junto com você. Era no morro, o cemitério, e a cova era assim no chão. Me leva com você, eu quero ir com você. E ele tropeçou e caiu lá embaixo com o caixão. Primeira palavra dele qual foi? Me tirem daqui. Ele gritou. Isso é verdade. Queria tanto ir, quando cai, ele pede para sair. Quase que eu joguei terra nele e sepultei ele junto. Ah, eu queria. Não dá mais. O ano da aproximação das pessoas. Quem sabe parar com sua atividade para fazer um banquete, uma festa na casa, um churrasquinho. Chamaram os pastores. Chamaram os pastores. Né, Theo? Fez festa lá, não chamou nós, miserável, mão de vaca. Brincadeira, querida, é brincadeira. A gente brinca assim que tem liberdade, né, Theo? É liberdade, não se escandalizem, irmão. Não se escandalizem, é brincadeira que tem liberdade, né? É verdade também. Mas, veja, irmãos, fazer uma festa, chamaram os amigos,
Fazer um banquete, chamar a sogra, servir boa comida, não pôr veneno. É comida boa? Cuidado, Wellington. Né? Cuidar, fazer uma festa, chamar os amigos, os colaboradores, os colegas de trabalho, a equipe de trabalho, o colegiado, abençoar as pessoas. Quem sabe você está tão corrido na vida que não tem tempo para isto, e vai ter tempo na morte. É hora de aproximar das pessoas, ter momentos de lazer com as pessoas, de risada, gargalhadas, sem se preocupar se ficará sujeira depois limpa. Mas fazer é encontrar as pessoas, os amigos. Hoje as pessoas não têm mais amigos. As pessoas hoje não têm mais amigos, perderam a amizade. Segundo o mandamento, amar o teu próximo a ti mesmo. Tem que amar o próximo, então, como a ti mesmo, eu tenho que relacionar, eu tenho que me aproximar do próximo para poder amá-lo. A Bíblia diz: o amigo ama em todos os momentos, e o amigo ama em todos os momentos, é o irmão na adversidade. Amigos verdadeiros, tenho amigos queridíssimos, que me ligam, que falam comigo, que oram comigo no telefone, homens de Deus, pastores, colegas, mas são poucos. Aproximar das pessoas, não aproximar das pessoas porque você tem um interesse nelas, de um benefício próprio, mas pela amizade. E aqui diz: o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Mas veja uma outra coisa do amigo, verdadeiro amigo na aproximação: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Provérbios 27, 5 e 6. O verdadeiro amigo é aquele que corrige, é aquele que repreende. Vou ler: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Passa a mão na cabeça dizendo: está tudo bem, é assim mesmo. Não está bem não, não é assim não, está errado. Está errado. É um amigo verdadeiro, mas eu preciso me aproximar das pessoas para poder abençoá-las. Vou correr aqui uma apresentação, depois eu coloco o PowerPoint na internet, você pode usar à vontade. Aproximar para valorizar. A Bíblia diz para amar uns aos outros. Eu posso amar, para amar eu tenho que estar próximo. A Bíblia diz para amar, para aceitem uns aos outros, saúdem uns aos outros, tenham igual cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, suportem uns aos outros, proteção do corpo, perdoem-se uns aos outros. Se aproximam através do perdão, da reconciliação, contribuam para o crescimento dos outros, edifiquem-se uns aos outros, ensinem uns aos outros, encorajem uns aos outros, aconselhem-se uns aos outros, falem entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Servir, sirvam uns aos outros, leve os fardos dos outros, sejam hospitaleiros, sejam bondosos, orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros. Veja, para praticar o que a Bíblia está dizendo, eu preciso me aproximar, eu preciso estar junto, amando, servindo, encorajando, fortalecendo. No ano da separação, do distanciamento, agora é o ano da aproximação. Aproximem das pessoas, através do telefone, se não pode estar junto, de uma mensagem, de um e-mail. Amigo verdadeiro não é aquele que manda aquelas mensaginhas fajutas de Natal e fim de ano, onde copia, Ctrl+C, Ctrl+V. Quem manda para mim Ctrl+C, Ctrl+V, eu nem leio, eu deleto. Amigo verdadeiro tenha coragem de escrever por ele mesmo uma mensagem, nem que for uma frase só. Mas quem copia que as coisas prontinhas e manda, eu não leio, eu deleto. Quem manda mensagem grande também eu não leio, que não tem tempo. Mas amigo, ele escreve com o próprio punho, ou digita com os próprios dedos. Não pega algo copiado. Todo mundo está mandando para todo mundo. Ctrl+C, Ctrl+V é fácil. Mas nós precisamos aproximar das pessoas. Aproxime das pessoas que te atendem no supermercado.
no açougue, na padaria, os frentistas, o posto de gasolina. Aproxime das pessoas, diga: Deus te ama, Deus te abençoe. Trouxe um presente para você, dá um presente para ela, nem se for um chocolate, para ele. Aproximar das pessoas. O povo está carente, o povo está em solidão, precisa de uma palavra amiga. O povo está carente de ensinamento, precisamos ensinar as pessoas. Nós precisamos aproximar. Terceira aproximação, precisamos aproximar da igreja. Aproximar-se da igreja. Porque muitos distanciaram da igreja na pandemia. Irmãos sabem, a irmãzinha dizia para mim que nossa igreja lá no Rio cabe centenas, milhares de pessoas, mas nos cultos que voltaram agora é gato pingado, um aqui, outro lá, outro acolá, e o outro tem que ver com binóculo, está longe. E aí o povo se distanciou da igreja. Não vou na igreja com medo do Covid. O Covid não se converteu, não foi batizado, não é membro da igreja. Tem os cuidados, tem álcool, tem gel, tem máscara. Fui servir a ceia, tal de máscara. Normalmente coloca a luva também, hoje eu não coloquei. Mas não toquei nos elementos. Mas precisamos aproximar da igreja. Estar na igreja. O que a Bíblia está ensinando para nós? Salmo 122, verso 1, que diz, quem lá sabe de cor? Maria Antônia, fala de cor para nós. Ela sabe, alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Eu ouvi aqui. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. O que está escrito todo o Salmo 84, Maurício, do começo ao fim, é muito grande, não dá para falar tudo. Mas diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos da casa do Senhor, resumindo o texto. O pardal encontra a casa, a andorinha encontra o seu ninho, eu encontro os altares do Senhor. Prefiro estar na casa do meu Deus a permanecer nas portas da adversidade ou da perversidade. Salmo 84 valoriza a igreja. Hebreus 10, 25, que diz Hebreus 10, 25, pastor Alan? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos o quê? Natan? Admoestações. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. Mas veja que Hebreus 10, 25 está no contexto do livre acesso à presença de Deus. Aproximemos-nos junto ao trono da graça, a fim de achar socorro em ocasião oportuna. Fala do véu que rasgou de alto a baixo. Aproximar com ousadia, aproximar com intrepidez, coração purificado, a mente purificada, lavada de má consciência. O mesmo texto que fala para aproximar de Deus, manda aproximar da igreja. Não deixemos de congregar. E vem aqueles apedeutas, doutores em apedeutia e apedeutas, e dizem: eu não preciso ir à igreja, eu sou crente em casa. Não tem crente em casa, tem que ir na igreja, sim senhor. Hebreus 10, 25. Salmo 122, Salmo 84, demais textos. Jesus ia na sinagoga, que era a igreja da época. Preciso me aproximar da igreja. Eu preciso ir para a igreja. Eu preciso estar nos cultos. Tem muita gente que no culto da virada, e alguns falam assim: pastor, para que fazer culto da virada? Pastor, não faz não. Ela fala para mim não fazer porque não quer ir. Mas eu falo: eu faço, eu tenho prazer em fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu quero estar em casa com a família, eu dar um tempo para a igreja. Aí a vida vai de mal a pior, na desgraça em cima de outro, não sabe por quê? Tem que estar assim na casa de Deus, buscando a Deus. Aí na igreja, na casa de Deus. Não em baladas, não em festas, não em bebedeiras, nem em orgias, mas se aproximar da igreja. É lógico, tem aquele que é doente, não pode ir, a igreja vai até ele. Tem alguns problemas, não pode ir, a igreja vai até ele. Temos a internet para chegar na casa daqueles que não podem estar na igreja. Mas muitos se acomodaram com a internet. Talvez você que me assiste me acomodou na internet. Ah, eu gosto de assistir aqui em casa, não vou na igreja, está se acomodado. Eu vou cortar a transmissão para você não assistir mais. Aí ele vai assistir outra igreja, vai aprender besteira. Então fique me assistindo para não aprender besteira. Mas não vou mais na igreja. Aí em casa é confortável, faço uma pipoca. Eu pego uma lata de Coca-Cola. Eu sento no meu sofá. O culto virou um cinema. E ele cansa do pastor Edinaldo, muda para o pastor Malafaia. Cansa do Malafaia, muda para o pastor Hernandes. Aí vê que é muito conteúdo, ele volta para o pastor Edinaldo, que não é tanto quanto ele, mas também não perco para ninguém, porque Deus não tem filhos prediletos, ele tem filhos. A mesma unção que está em mim está neles.
em nome de Jesus. Mas o cara se acomoda na internet, se acomoda e fala, eu vou ficar só na internet. Eu digo aqui, então quando tiver com fome, vai assistir MasterChef? Como que eles fazem na internet? É hora sim de aproximar da igreja. Lembra aquela pessoa que eu falei? Vem no culto da manhã, no culto das 10, uma bênção. Ele disse, mas é o único momento, o único dia que minha filha pode dormir até mais tarde. Falei, então vem à noite. É o único dia que ela deita mais cedo para acordar cedo na segunda-feira. Falei, então vai dormir. Não pode vir de manhã porque tem que acordar mais tarde. O culto da manhã é às 10. Mas tem que acordar às 11. À noite não pode vir, tem que deitar mais cedo para acordar na segunda-feira cedo para ir para a escola. Então não adianta. Aí eu fiz culto. Fazia culto aqui às 8 da manhã na pandemia. Às 10. Às 14. Às 17. E às 19. 5 cultos. Pregava nos 5. Ah, mas não vou porque é muito culto. Mas não é para vir nos 5, é vir num só. Mas a pessoa não quer se aproximar da igreja. O mesmo texto, Hebreus 10, 25, que fala de aproximar de Deus, manda ir para a igreja. Aí eu não vou na igreja porque lá ninguém é perfeito. Mas então se achar uma igreja perfeita, você não vai, porque você vai estragar, que você não é perfeito. Você vai estragá-la. A igreja é lugar dos perfeitos, mas lugar do que eles estão se aperfeiçoando, caminhando em direção a Deus. No supermercado não tem pessoas perfeitas, ele não deixa ir no supermercado. Na padaria, no trabalho não tem pessoas perfeitas, ele não deixa ir trabalhar, não deixa na padaria, não deixa no posto. Está cheio de gente imperfeita, mas na igreja ele quer deixar de ir. É época de se aproximar da igreja. A irmãzinha na quarta-feira dizia, pastor, estou orando para que o povo volte a congregar, o povo volte a estar na igreja. Vamos aproximar dos cultos de adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Cultos vivos. Mas também vamos aproximar da missão, aproximar-se da missão, evangelizar. Deus nos manda evangelizar, Deus nos manda pregar, Deus nos manda anunciar as boas novas do reino de Deus, que é a evangelização. E a Bíblia diz, Jesus aproximando falou dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preciso ir, eu preciso fazer discípulos, eu preciso me enganjar na obra do Senhor, regaçar as mangas, falar do amor de Cristo, da graça de Jesus, como Ele pode salvar. As pessoas estão perdidas, orando e rezando a um tal de santo anjo. Não sei nem que bicho é este, mas não é bíblico. Tem que orar a Deus, Pai, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Estão clamando para anjo. Se tem Deus para atender. Eu preciso evangelizar. A Bíblia diz, disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É hora de se aproximar da evangelização. Eu preciso me aproximar das pessoas para falar para elas do amor de Cristo, da graça de Jesus, que o Senhor quer salvá-las, resgatá-las, transformá-las, moldá-las, mudá-las. Está com problema no relacionamento? O Senhor tem poder para resolver os problemas do relacionamento. Está com outras crises? O Senhor tem poder para curar as crises. Mas eu preciso pregar o evangelho da salvação. Pois não há salvação fora de Jesus. Não há mediador fora de Jesus. Não há intercessor fora de Jesus. Mas as pessoas não sabem disso. E muitas vezes nós nos calamos. Aí alguém fala assim, eu não quero ofender. Se ofende muito mais deixando de falar do que falando. Se deixa de pregar o evangelho, está ofendendo. Aí chega o último dia, Jesus busca a sua igreja, você está lá no céu, no gozo celestial, e vê aquele que você deixou de falar de Jesus lá no inferno. E lá no inferno, se ele tiver lembrança de você, vai dizer, ou pensar, aquele cara lá que dizia ser crente, dizia ser cristão, conhecia o evangelho, conhecia a verdade, não me falou nada, onde eu estou agora? Ele está lá no paraíso, olha onde eu estou aqui.
Ele está lá no baita churrasco, onde eu estou aqui. Ele está lá festejando o céu, olha onde eu vim parar. Estou aqui nesse calor aqui embaixo, no inferno, queimando. Ele está lá no céu, no gozo. Por que ele não falou para mim? Ele não queria me ofender. Agora eu vou ficar a eternidade inteira aqui. Por que não falou para mim? Ele me odiava tanto assim. Nós precisamos aproximar da evangelização. Ganhar uma alma para Jesus, pelo menos uma em 2022. Pelo menos uma em 2022. Quem sabe Deus dá a graça de ganhar muito mais para o Senhor. Irmãos, é época de reaproximar. O ano da aproximação. Aproximar do Senhor. Aproximar das pessoas. Vivermos grandes momentos. Quem sabe Deus está colocando na tua mente alguém que você vai chamar no início de 2022 para tomar um café com a pessoa. Pagaram para ela um café, um chá, conversar coisas bobas do dia a dia, dar risada, gargalhada, sem estresse. Alguém chegou a dizer, e ficou postado na internet, eu não lembro quem, nem lembro a frase completa, mas dizia mais ou menos assim: se você diz ser cristão, não tem tempo para as pessoas, que tipo de cristão você é? Se diz ser cristão e distancia de todo mundo, que tipo de cristão você é? No passado as pessoas achavam que ser cristão, servir a Deus, é ir para o deserto. Criaram um mosteiro no deserto. Viver no deserto em contemplação de Deus. Isso não é ser cristão, porque eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, mas amar o próximo como a mim mesmo. Então me aproximo de Deus e aproximo das pessoas. O amor vertical e horizontal. Estou junto com as pessoas, sendo agradável, abençoador, falando do amor de Cristo e levando-os à igreja comigo, para juntos adorarmos a Deus, que nos deu a vida em Cristo Jesus. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós precisamos compartilhar o Evangelho com todos, para que eles possam experimentar aquilo que nós experimentamos. No ano da reaproximação da igreja, quando as pessoas estão desviadas, dá um nome bonito, desigrejado, mas é desviado. Afastaram da igreja, porque lá o pastor chamou minha atenção, não vou mais na igreja. A liderança chamou minha atenção, não vou mais na igreja. Mães que passam e pais que passam a mão na cabeça dos filhos quando a direção da igreja chama atenção, e não sabe por que os filhos estão se perdendo. Casais arrebentados na vida porque a liderança chamou atenção e não deu atenção, afastou da igreja. Vou para uma outra igreja que ninguém chama minha atenção, onde tudo pode. Não é assim. Você me aproximar da igreja, receber a disciplina da igreja, a correção da igreja, para caminhar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Falar bem da igreja, elogiar a igreja. Há pais que a vida inteira, não é o caso dos irmãos, louvado seja Deus, mas há pais que a vida inteira falaram mal da igreja, falaram mal da liderança, e hoje os filhos não estão na igreja, não sabe por quê? Também sempre falaram mal da igreja. Como é que os filhos vão querer ir para a igreja? Ninguém vai. Eu preciso elogiar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia fala toda criatura. Não é quem eu quero. Para todo mundo. Anunciar as boas novas do reino de Deus em nome de Jesus. Irmãos, que nesse ano, o ano da aproximação ou da reaproximação, possamos viver essa grande verdade em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe com a sua graça.